Vayakhel. Na Parashá Vayakhel, a 10ª do livro Shemot, Moshe reúne o povo e lhe transmite instruções divinas. Em seguida, executa-se a obra de edificação do tabernáculo. O bom uso da inteligência. E o encheu do Espírito de Deus em ciência, em inteligência e em saber. Lemos nesta paraxá que Deus encheu de sabedoria o encarregado da obra do tabernáculo. Afinal, para construir o Mishkan, essa qualidade certamente era muito necessária. De modo semelhante, cada um de nós deve fazer bom uso da sabedoria que possui. De que valeria ser sábio se os conhecimentos não fossem postos em prática ou fossem aplicados de maneira negativa? Só a pessoa que utiliza sua inteligência para fazer o bem de forma correta e sem más intenções pode realmente ser chamada de sábia. O Rabino Yehuda Leib Hasman elabora essa ideia por meio de uma metáfora. Uma pessoa se divertia jogando com areia e pedrinhas. No meio delas havia uma pedra preciosa de enorme valor. O homem, porém, não tinha conhecimento desse fato. Assim, embora fosse muito rico, ele não usufruía de sua fortuna e nada o diferenciava dos pobres da cidade. Depreende-se daí que a verdadeira riqueza consiste em reconhecer o valor dos nossos bens, utilizá-los e cuidar bem deles. O mesmo ocorre com a sabedoria, conclui o Rabino Yehuda Leib. Quem não sabe usar a sua inteligência ou não tem consciência da importância da sabedoria e por isso não a busca, é como aquele sujeito que tem uma pedra preciosa na mão e nem imagina a riqueza que possui. Uma pessoa que tem inteligência, mas não a emprega devidamente, é como um carregador de livros que leva nas costas muitos conhecimentos, porém nada absorve e continua sendo simplório. Como definiram nossos sábios na Ética dos Pais, quem é o verdadeiro sábio? Aquele que busca a sabedoria. Só quem reconhece a grandeza, a grande beleza e virtude da sabedoria procura de todo modo obtê-la. Conta-se que um grande rabino e erudito visitou diversas yeshivot em busca de um noivo para sua filha. Os alunos interessados deveriam responder a uma pergunta e quem a acertasse mereceria casar-se com a moça. O tempo passava e nenhum estudante conseguia achar a solução. Todas as tentativas eram rebatidas pelo mestre. Certa vez, tendo já se despedido dos alunos, o rabino se preparava para deixar mais uma yeshivá em que não tivera êxito e seguir para a próxima, quando um rapaz correu até a sua carruagem e lhe disse: Rebe, sei que não mereço a sua filha como esposa, pois não satisfiz a condição de responder corretamente à questão. No entanto, gostaria muito de saber a sua resposta para a pergunta. Imediatamente o mestre afirmou: Você será meu genro. Todos os demais tentaram responder com sabedoria, porém, quando fracassavam, não se interessavam por conhecer a resposta. Na verdade, minha intenção não era testar seu nível intelectual, e sim a vontade de aprender sempre mais. Você, meu filho, atendeu às minhas expectativas e por isso lhe darei minha filha em casamento. Daí extraímos uma grande lição. Ter sabedoria e não aplicá-la não serve de nada. O essencial é querer aprender e evoluir continuamente, tentando pôr em prática os conhecimentos e viver de acordo com eles. A cobertura de couro do tabernáculo. E todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo o que lhe ordenou Deus, o tabernáculo. E todas as mulheres cujo coração estava elevado pela ciência, fiaram o pelo de cabras. Nesta paraxá, a Torá descreve a fabricação dos componentes do Mishkan, o santuário móvel que acompanharia os judeus no deserto. Nas parshiot anteriores, vimos que Deus ordenou a edificação desse tabernáculo. Aqui, Moshe transmite a missão para todos os judeus. Todos, sem exceção, fizeram doação para a obra.
Além de solicitar a contribuição coletiva, Moshe nomeou sábios, artistas especializados e pessoas bem-sucedidas com mão em couro para serem os responsáveis e darem início à construção. Porém, encontramos na descrição dos trabalhos realizados um aspecto curioso que requer explicação. Normalmente, quando se constrói uma casa ou edifício, começa-se pela fundação, depois se erguem as paredes e só no final assenta-se o telhado. Assim também foi feito na edificação do Mishkan. Primeiramente levantaram as paredes, que eram feitas de madeira de cedro, e depois colocaram a cobertura feita de couro de animais. Porém, a ordem de produção desses elementos foi invertida. A Torá relata que a primeira atividade dos artífices israelitas, particularmente das mulheres, foi a confecção da cobertura de pele. Devemos então perguntar por que ocorreu essa mudança. Não teria sido mais acertado fabricar primeiro as paredes, as colunas e posteriormente a cobertura? Houve um aspecto extraordinário na manufatura da cobertura do tabernáculo com peles de animais. As mulheres fiaram a lã que comporia o telhado enquanto ela ainda estava no corpo do animal, antes da tosquia, como está escrito, e todas as mulheres cujo coração estava elevado pela ciência fiaram o pelo de cabras. Ou seja, a preparação da lã para o Mishkan envolveu uma habilidade especial. As mulheres afiaram e trançaram antes da tosa. Agora podemos compreender por que a cobertura foi o primeiro componente do tabernáculo a ser fabricado. Diferentemente do que ocorre nas construções convencionais, não se podia esperar até que as paredes, colunas e demais partes ficassem prontas, pois o pelo dos animais continuaria crescendo, o que estragaria a arte produzida pelas mulheres. Era preciso cortar imediatamente o pelo das cabras e concluir a cobertura. Assim, quando os responsáveis receberam as doações, logo teve início a confecção da cobertura que dependia da arte das mulheres. Os outros trabalhos poderiam ser feitos um pouco mais tarde. Não havia a ameaça de que se estragariam se ficassem para depois. Contudo, ainda resta uma questão. Por que a Torá aborda esse assunto? Qual a importância da descrição da destreza excepcional dessas mulheres na fiação da lã ainda no corpo do animal? É evidente que isso não seria relevante para a construção do Beit HaMikdash, uma edificação permanente feita de pedras que certamente não teria uma cobertura de couro. Como sabemos que tudo na Torá contém uma mensagem pertinente para nós, devemos buscar uma lição nesse relato. A Torá quer nos ensinar aí que a pessoa abençoada com um talento, e cada um de nós é muito bom em alguma área, deve saber que Deus não lhe deu essa qualidade apenas para o seu próprio proveito ou como meio de sustento, mas para que ela seja usada no serviço divino. Portanto, é preciso encontrar uma maneira de aproveitar esse dom em atividades sagradas e em benefício da sociedade do povo judeu. Essa orientação que a Torá nos dá não se aplica somente à prática de mitzvot, que requerem o emprego de nossos dons e habilidades, mas também quando não se trata de um mandamento explícito. Vimos no caso da fiação da lã, ainda no corpo do animal, que Deus não exigiu que se trabalhasse dessa maneira. Ele simplesmente pediu para que cada um trouxesse sua doação para o Mishkan, e as mulheres, por vontade própria, decidiram fazer a sua parte com todo esmero. Do mesmo modo, devemos fazer bom uso de nossos talentos, aproveitando-os ao máximo no serviço a Deus. Era uma vez longa sexta-feira. O grande Rabi Yehudá Anassi, compilador da Mishnah, faleceu numa sexta-feira. Milhares de judeus que tomaram conhecimento da triste notícia
foram acompanhar seu funeral e prestar-lhe a última homenagem. O cortejo fúnebre saiu de Tzipori em direção a Beit Shearim. No caminho, passou por várias cidades, onde os judeus interrompiam seus afazeres e os preparativos para o Shabat e juntavam-se ao séquito pranteando o mestre. A passos lentos, o percurso até Beit Shearim demorou algumas horas. Preocupadas em não transgredir o Shabat, as pessoas acompanhavam também a trajetória do sol para que pudessem voltar para casa antes do entardecer. Para a alegria geral, houve tempo suficiente para sepultar o Rabi Yehudá com todas as honrarias, enquanto o sol ainda estava bem visível no céu. Concluída a cerimônia, todos retornaram apressadamente para casa, a fim de terminar os preparativos para o dia do descanso. O sol se pôs, depois que o último deles entrou em casa, aprontou-se para o Shabat e acendeu as velas. Porém, assim que escureceu, o galo cantou. As pessoas espantaram-se. Já seria manhã, mas o sol mal tinha se posto. Então, todos compreenderam que em honra ao Rabi Yehudá Hanassi, e para que nenhum dos participantes de seu enterro transgredisse o Shabat, Deus fizera cessar o movimento do sol, impedindo que ele declinasse. Contudo, simultaneamente o tempo passara normalmente, embora o dia continuasse claro, por isso logo, após o ocaso, o sol voltou a brilhar e o galo cantou. As pessoas temeram que tivessem transgredido o Shabat, ainda que o sol não houvesse de fato declinado, antes que voltassem para casa. Elas tinham acendido as velas pouco antes do amanhecer. Então se ouviu uma voz celestial que dizia: quem não teve preguiça durante o elogio fúnebre do Rabi Yehudá Hanassi tem lugar garantido no mundo vindouro. Pekudei. Na Parashá Pekudei, 11ª e última do livro Shemot, as obras são concluídas e o tabernáculo é erguido. A presença divina enche o tabernáculo. No final da Parashá, a Torá descreve as jornadas dos judeus pelo deserto. Prova de fidelidade, aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esta semana lemos a última parashá do segundo livro da Torá, Sefer Shemot, o Êxodo. As 5 parshiot anteriores trataram do tabernáculo. Deus ordena a sua construção. Moshe transmite a tarefa a todo o povo de Israel. Os artefatos são fabricados e o Mishkan é erguido. Os versículos finais da Parashá Pekudei descrevem a desmontagem do tabernáculo e os preparativos para a longa jornada com destino à terra de Israel. A leitura, porém, suscita uma pergunta. Não seria mais adequado terminar o livro com o versículo "E a glória de Deus encheu o tabernáculo"? Porque ele se encerra justamente com a desmontagem do Mishkan. Conta-se que um dos discípulos do Rebbe Gur planejava fazer uma viagem de negócios de Israel à Alemanha. Antes de embarcar, o Hassídio foi se despedir do Rebbe e pedir uma brahá, uma bênção, para que tivesse sucesso em sua missão. O Rebbe lhe pediu que comprasse para ele um maço de cigarros especiais na Alemanha. O Hassídio partiu, permaneceu algum tempo nesse país, fez os seus negócios, mas se esqueceu da encomenda do Rebbe e acabou não comprando os cigarros. Quando retornou a Israel, ele se lembrou do pedido e decidiu comprar ali cigarros parecidos para presentear o mestre. Ao recebê-los, o Rebbe perguntou: "Onde você comprou estes cigarros?" O Hassídio disse a verdade. Tinha se esquecido da encomenda que acabara adquirindo os cigarros em Israel e não na Alemanha como solicitado. O Rebbe Gur respondeu: "Você acha que eu preciso de cigarros alemães? A minha intenção não era obter os cigarros, mas fazê-lo compreender que mesmo quando está viajando, fazendo negócios, tratando de assuntos mundanos, você deve lembrar-se de que tem um Rebbe. Por isso lhe pedi um maço." Agora podemos entender por que a Torá conclui que o Sefer Shemot, a Parashá e o tema do tabernáculo com a desmontagem do Mishkan
antes que se iniciasse a jornada dos israelitas. Recebemos aqui um ensinamento importante. A eficácia do Mishkan é comprovada mais quando ele é desarmado do que quando está de pé. É fácil servir a Deus quando o santuário está erguido. Embora o serviço divino em qualquer circunstância tenha sempre muito valor, a presença do tabernáculo, naturalmente, faz o povo lembrar-se de Deus e dedicar-se a Ele. A verdadeira prova de lealdade ocorre quando se desmonta o Mishkan. Nesse momento surge a pergunta: o povo judeu superará o desafio? Será fiel a Deus e seus mandamentos? Este é o teste do tabernáculo. Ele continuará a influenciar os judeus, mesmo estando desarmado ou oculto? A boa educação se revela quando o aluno se comporta de maneira apropriada, mesmo que o professor não esteja olhando, ou quando o soldado cumpre com êxito a sua missão, ainda que o general não esteja por perto. A Torá é eterna e serve de guia a todas as gerações. Nós nos encontramos numa longa jornada, o exílio. O Mishkan está desmontado, o templo foi destruído. A presença divina está encoberta há quase 2000 anos. Então, a Torá nos mostra que Deus deseja nos testar, verificar se o templo ainda exerce influência sobre nós após tanto tempo, mesmo depois de derrubado. A Torá está nos dizendo: não se impressione com as dificuldades e desafios, superem-nos. Vencendo os obstáculos, mostraremos a Deus que lhe somos fiéis também em períodos de escuridão espiritual, e assim mereceremos a redenção final, brevemente em nossos dias. A Torá sem fronteiras. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo e introduziu a arca no tabernáculo. Nesta paraxá, a Torá relata que foi concluída a construção do tabernáculo, o santuário portátil que acompanharia os judeus pelo deserto. Depois de erguê-lo, Moshe levou para o seu interior os utensílios que realizariam utilizados no serviço sagrado. Nossos sábios fazem uma afirmação surpreendente no Talmud a respeito da arca sagrada. Disse o Rabi Levi: é uma tradição nossa que a arca, embora tivesse dimensões, não ocupava espaço. No Templo de Jerusalém, a arca era guardada no Kodesh HaKodashim, seu aposento mais sagrado. Ela media 2,5 amot de comprimento e 1,5 de largura, enquanto o Kodesh HaKodashim tinha 20 amot de comprimento e 20 de largura. Se a arca tinha medidas tão exatas, como pode-se dizer que ela não ocupava espaço? Vimos que o comprimento do Kodesh HaKodashim de ponta a ponta era de 20 amot. Porém, de uma extremidade da parede até o início da arca havia 10 amot, e do fim da arca até a outra extremidade da parede havia mais 10 amot. Onde estavam os 2,5 amot da arca? Era este o milagre. Normalmente todo objeto ocupa espaço, mas a arca sagrada, embora tivesse medidas definidas, não ocupava espaço nenhum. O Ratan Sofer ensina que essa declaração dos sábios nos transmite uma mensagem importante referente à Torá. A arca continha a Torá, as segundas tábuas da lei e as tábuas originais quebradas, portanto ela representa a Torá. A Torá tem enorme valor, servindo-nos de guia na vida cotidiana. Ao mesmo tempo, seu estudo e a prática de seus preceitos independem do espaço. Onde quer que o judeu esteja, ele deve ter consigo a Torá, seus conselhos e ensinamentos, como consta no Shema Israel, quando estiveres em casa ou viajando. Assim, a Torá sempre deve nos acompanhar. O indivíduo que, aonde vai, aproveita para estudar um pouco a Torá, cumprir uma mitzvah, pronunciar uma brahá e assim por diante, atrai santidade para o lugar e o eleva espiritualmente. Era uma vez Shabat. O Rebbe Léo de Parit, um grande Hassid, costumava viajar pelas pequenas cidades para incentivar os habitantes locais.
orientá-los com os ensinamentos racídicos e despertar neles sentimentos de techuvá quando necessário. Num dos lugares que ele visitou, as tabernas que serviam bebidas alcoólicas funcionavam normalmente no sábado, como se esse fosse um dia comum. Não respeitavam o Shabat. Ao saber disso, o Rebbe Hillel ficou muito abalado e chamou os donos dos bares para uma reunião. Explicou-lhes a gravidade da profanação do Shabat e persuadiu-os a fechar seus estabelecimentos no dia sagrado. Porém, os taberneiros impuseram uma condição. O Rebbe Hillel deveria convencer ainda um sujeito muito rico, proprietário da maior taberna da cidade. Caso ele não fechasse, os demais não conseguiriam fazer frente à concorrência. O Rebbe Hillel mandou chamar esse sujeito repetidas vezes, mas ele se recusou a ir vê-lo. Então o Rebbe Hillel decidiu passar o Shabat na cidade. No sábado, o homem rico, dono do maior bar do lugar, sentiu-se indisposto com dores abdominais muito fortes que aumentavam a cada momento. Sua esposa pensou que a causa de tanto sofrimento fosse a falta de respeito para com o tzadik e foi pedir-lhe que orasse por seu marido. O Rebbe Hillel estava sentado à mesa com um grande número de Hassidim, fazendo a refeição da tarde do Shabat, quando a mulher entrou e, com lágrimas nos olhos, solicitou uma bênção para o marido enfermo. O Rebbe Hillel permaneceu em silêncio. Os Hassidim lhe disseram: ao menos pronuncie a frase que se diz no Shabat em benefício dos enfermos. O Shabat gritará para Deus e a cura virá rapidamente. Contudo, o tzadik continuou calado e a mulher voltou para casa decepcionada. O marido ainda se contorcia de dor. Ao término do Shabat, após a Havdalah, os Hassidim fizeram a refeição de Milav, Malka, na companhia do Rebbe Hillel. Quando tomavam chá e falavam de assuntos de Hassidut, a porta subitamente se abriu e de novo apareceu a esposa do proprietário da maior taberna da cidade. Ela chorava, implorando ao Rebbe Hillel que tivesse misericórdia e abençoasse seu marido, para que ele se restabelecesse completamente, de imediato. Então o tzadik lhe disse: o Shabat gritará para Deus e a cura virá rapidamente. Os Hassidim ficaram confusos. Não compreendiam porque só agora, após o Shabat, o Rebbe Hillel proferira aquela frase. Percebendo a expressão interrogativa de todos, o tzadik explicou: o Shabat gritará. Se o Shabat parar de gritar por causa dele, que profana o Shabat, então a cura virá rapidamente. Ele deve prometer diante de 3 pessoas que manterá o bar fechado no Shabat e assim será curado. Alguns Hassidim logo foram transmitir ao homem as palavras do Rebbe Hillel. Ele prontamente atendeu à solicitação, comprometendo-se a não mais abrir seu estabelecimento no dia sagrado. Com essa decisão, as dores milagrosamente começaram a diminuir até que cessaram de todo e a santidade do Shabat foi enaltecida naquela cidade.